Israel e Líbano assinaram um acordo histórico para definir as suas fronteiras marítimas para explorar gás natural no mar Mediterrâneo. Confira os detalhes na análise de André Leist. O acordo fechado agora entre Israel e Líbano define a fronteira marítima. Então, primeiramente, Israel e Líbano estão em estado de guerra desde 1948, né? O Líbano e Israel são considerados países inimigos entre si. Então, primeiramente, um acordo entre as partes é o primeiro acordo formal, diplomático, entre os dois países, com mediação americana, que vai definir a fronteira marítima, porque Israel considerava a fronteira marítima mais a norte e o Líbano mais a sul. Essa parte em disputa, que ambos os países reivindicavam, tem muito gás, tem grandes polos de gás para serem explorados. Então agora, com esse acordo firmado, tanto Israel quanto o Líbano vão poder explorar essas concentrações de gás que estão em mar e vão poder beneficiar suas próprias populações com esses recursos. Então isso é muito produtivo, isso é muito benéfico para a economia de ambos os países, principalmente para a economia libanesa, que é uma economia que vem aí sofrendo de inflação, de falta de recursos estrangeiros e problemas em relação ao fluxo de caixa em dólar dentro do próprio país. O segundo ponto é a quebra da influência iraniana e do Hezbollah dentro do Líbano. Um acordo entre Israel e Líbano, mesmo que seja um acordo de fronteira marítima, que não seja um acordo diplomático de relações completas entre os dois países, no fim das contas diminui muito as chances de guerra entre Israel e Hezbollah, que é um grupo terrorista que controla metade do Líbano e a proxy iraniana nessa região. Então isso diminui muito a influência tanto do Hezbollah quanto do Irã. E um terceiro ponto é o acordo histórico. Israel vem firmando acordos com países árabes desde 2020, já tem relações diplomáticas com o Egito, com a Jordânia, aí desde a década de 70 e de 90. Em 2020 já finalizou aí acordos comerciais e diplomáticos completos com os Emirados Árabes, com o Bahrein, com o Marrocos, com o Sudão e agora esse acordo marítimo com o Líbano. Então isso vai beneficiar toda a região, é um ponto, é um marco histórico, é a primeira vez que ambos os países vão assinar um acordo como esse, e isso beneficia todo o Oriente Médio para um futuro de paz e prosperidade na região. E nas eleições da Venezuela, a oposição mudou de planos e diz que participará da votação em 2024. A repórter Nani Cox tem os detalhes. Os partidos da oposição na Venezuela querem se unir em torno de um único nome, um único líder. Foi o que 7 dirigentes de partidos da oposição disseram a Bloomberg. As siglas devem escolher, então, um candidato em prévias que devem ser realizadas, em primárias que devem ser realizadas no ano que vem. Entre os nomes está o do ex-presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, que foi justamente quem se autoproclamou presidente do país em 2019 e chegou a ser reconhecido por uma série de países como o presidente da Venezuela. O nome escolhido, então, nessas prévias, nessas primárias, vai enfrentar o candidato do Partido Socialista Unido da Venezuela em 2024. A expectativa é que esse nome seja o do próprio presidente Nicolás Maduro, que tenta aí iniciar um terceiro mandato de 6 anos, completando aí mais quase 20 anos no poder. Essa decisão da oposição é uma grande mudança de estratégia, já que anteriormente eles queriam boicotar essas eleições na Venezuela. Eles devem participar desse pleito independentemente das regras ou dificuldades que o governo de Maduro possa colocar para essa participação. Tem uma negociação, inclusive, entre a oposição e o governo de Maduro para garantir eleições justas e livres, mas essa mesa de negociações foi abandonada por Maduro há cerca de um ano. Um dos motivos que deu tração para essa mudança de estratégia da oposição na Venezuela foi a vitória de Sérgio Garrido em Barinas, um reduto, inclusive chavista, foi onde nasceu o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, e que sempre foi, desde 98, todos esses anos foi governado por chavistas. Isso fez com que os líderes, então, olhassem essa questão e essa estratégia em relação às eleições de uma forma diferente, já que acabava elegendo muitos políticos já chavistas, muitos políticos que apoiam Maduro, já que eles não tinham ninguém para enfrentar durante a corrida eleitoral.
Essa mudança de estratégia da oposição deve surtir efeito, Emanuel, na sua opinião? Kalina, a oposição venezuelana ela foi completamente estúpida quando algumas eleições atrás ela desistiu de participar do pleito, porque no final do dia, querendo ou não, por mais que tivesse eleições viciadas, eles conseguiam sim eleger deputados, eles conseguiam eleger governadores. A partir do momento que eles se recusaram a participar do pleito, eles simplesmente eliminaram até, por mais que não tivesse força verdadeira, por mais que fossem perseguidos, eles entregaram de bandeja para o Maduro uma desculpa de dizer que a eleição foi democrática. Porque se eles não participam do resultado e o Maduro é eleito, aí o Maduro pode dizer, foram vocês que não quiseram participar da eleição. Veja, povo venezuelano, a sua oposição não quer participar do governo, não quer disputar, não quer ir para a Assembleia, não quer participar do debate de ideias. Mas, antes de falar disso, Kalina, eu queria te contar uma piada que se conta em Cuba. A piada que se conta em Cuba é o seguinte: uma determinada moça foi contar para a amiga dela que estava acabando o namoro com o José. Aí ela, mas por que você acabou com o namoro com o José? Porque o José mentiu para mim. Mentiu para você? Como assim? Não, eu pensava que o José, ele trabalhava como ascensorista no Hotel Internacional. Não, ele faz o quê? Ele é neurocirurgião. O que isso quer dizer? Que essas pessoas em Cuba, que trabalham, mesmo com os serviços mais qualificados possível, ganham uma miséria. Mas o ascensorista do elevador em um hotel internacional, ele recebia gorjeta em dólar e por isso ele era, em tese, nessa piada, um partido mais interessante. Então, o que a gente vê hoje na Venezuela? Uma situação parecida. Empobrecimento generalizado da população, com uma exceção da turma, enfim, dos amigos do poder, a gente sabe como é isso. E a Venezuela, que já chegou com rendas altíssimas na América do Sul, estava caminhando para se tornar um país envolvido, tem as maiores reservas de petróleo do mundo, vinha se beneficiando dos choques do petróleo nos anos 70. A Venezuela hoje é proporcionalmente o país mais pobre da América Latina, talvez até mais do que o Haiti. Se não tiver pior do que o Haiti, está disputando ali nas cabeças. Então isso é o que a gente vê quando você tem um sistema que desorganiza a atividade produtiva, desorganiza a possibilidade de oposição, porque por mais que você tenha uma oposição contrária a um pensamento, por exemplo, adequado para a economia, aquela oposição é importante para fazer com que você tenha que explicar as ideias. E quanto mais explicadas forem as ideias, melhores serão as que vão prevalecer, porque precisam convencer. Então, o que a gente vê na Venezuela é o problema de uma ditadura de viés comunista socialista, e isso é tenebroso. Pedro, seu panorama da Venezuela. Tem um amigo meu, colega de Relações Internacionais, que é especialista em Venezuela, né? Ele costuma dizer que a única coisa pior do que o governo na Venezuela é a oposição na Venezuela. A oposição na Venezuela é um verdadeiro desastre, é uma hecatombe, né? Eles não conseguem se juntar para absolutamente nada. Como disse o colega Emanuel aí, eles se sabotaram, né? Eles continuam se sabotando. E como diz a Nani muito bem na reportagem, o autodeclarado presidente Juan Guaidó, né, quer dizer, isso é patético, né? É como se o Emanuel dissesse amanhã que é presidente do Brasil. Quer dizer, que validade isso teria, né? O presidente é legitimado pelas urnas, né? Então, até fazendo um link aí com a reportagem anterior do André, muito bem escrita também, sobre a questão de Israel e do Líbano, que começam a fazer um acordo energético. Essa guerra na Ucrânia, do ponto de vista estratégico, da OTAN, dos Estados Unidos, do eixo atlanticista, era um erro tão grande, porque a primeira coisa que o Biden fez, o governo democrata fez, aqui na América Latina, depois que estourou a guerra, foi mandar diplomatas para conversar com o Maduro, para reconhecer o Maduro. Ou seja, o primeiro sujeito a cair foi o Guaidó, né? Então, fortalecendo o governo que está lá na Venezuela. E também acabou fortalecendo outros inimigos dos Estados Unidos, a própria Rússia, porque o preço do petróleo disparou, o Irã, que é um grande produtor de petróleo, todos que estão alinhados à Rússia e à China. E, de certa maneira, trazendo, né, com que a Alemanha, que é muito dependente do gás e do petróleo também, ficassem mais fragilizadas. Por isso, agora nós vimos também esse acordo entre o Líbano e entre Israel, que é um acordo histórico. Então, eu acho que isso liga toda a geopolítica global está ligada a isso, né?
E o governo venezuelano vai respirando com essa guerra, porque o preço do barril do petróleo vai aumentando, vai dando fôlego ao governo venezuelano.